Você conhece a história do terapeuta que curou uma ala de criminosos com doenças mentais sem sequer mesmo vê-las? Como ele conseguiu manter a paz em um ambiente totalmente conturbado? É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Eu me chamo Alisson Maia, eu sou treinador mental e eu ajudo pessoas a conquistar seus sonhos e objetivos através do alinhamento espiritual, energético, emocional e mental. O que eu quero falar no vídeo de hoje, mas antes de eu começar esse vídeo, eu quero que você curta esse vídeo. Se você não é inscrito nesse vídeo, pausa o vídeo, inscreva, ative as notificações para você receber em primeira mão tudo que eu tenho para transmitir para você. Lembrando que, como eu sou um treinador mental, além de um treinador mental, eu sou o próprio cientista daquilo que eu tenho estudado. O que nós vamos falar hoje é conhecer sobre a história deste livro Limite Zero de Joe Vitale. Ele fala sobre o sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, mais ainda as técnicas do famoso Ho'oponopono de identidade própria. É isso mesmo. Talvez você já ouviu falar em outros canais aí sobre o Ho'oponopono, uma técnica havaiana feita pelo Dr. Hugh Lee, onde ele, como terapeuta, ele conseguiu fazer com que a ala de criminosos que tinham problemas com doenças mentais voltasse a permanecer em paz. Ele assumia 100% a responsabilidade por tudo aquilo que acontecia. E aí, eu como próprio laboratório, diante dessa história do terapeuta que curou uma ala de criminosos, eu falei assim, eu como investigador de polícia plantonista, que fico recebendo ocorrências de criminosos, falei, como eu posso aplicar isso no meu trabalho atual e trazer toda uma leveza, trazer toda uma paz mediante o possível caos. Como eu posso fazer as limpezas da memória? Fica nesse vídeo que ao final eu vou contar o que está acontecendo no meu trabalho aplicando o que o Dr. Joe ensina. Mas antes de mais nada, eu vou trazer para você o que se fala aqui neste livro. Eu vou chegar no fim da história, ou melhor, como se diz, eu vou contar a verdadeira história por detrás do que o Dr. Hugh Lee contou sobre o método Ho'oponopono. Lembrando que existe vocês sabem muito bem aqui no canal, hoje eu ainda estou fazendo a ressonância harmônica, que é um processo do professor Hélio Couto, que nós, como ressonantes, ficamos potencializados porque nós estamos vibrando num campo de mais alta energia. Então imagina usando ressonância harmônica e o Ho'oponopono. O que dá nessa mistura? Por isso que eu estou dizendo para você ficar até o final desse vídeo. Se você é ressonante harmônico, tem alguma experiência também com a ressonância e o Ho'oponopono de limpeza, deixa aí nos comentários abaixo quais tem sido a sua evolução. Então simbora. A verdade por detrás da história. Não é culpa sua, mas é sua responsabilidade. Dr. Joe Vitale. Eu ainda tinha perguntas a fazer ao Dr. Hugh Lee. Ele não tinha me contado toda a história a respeito do seu trabalho no hospital psiquiátrico. Você nunca viu os pacientes? Perguntei de novo certo dia. Nunca? Eu os vi no corredor, mas nunca os atendi como pacientes no meu consultório, respondeu ele. Certa vez, um deles me disse, você sabe que eu poderia matá-lo? Aposto que você poderia fazer um bom trabalho, repliquei. O Dr. Hugh Lee prosseguiu dizendo, quando comecei o trabalho com os criminosos com problemas mentais no hospital estadual, tínhamos 3 a 4 ataques importantes por dia entre os pacientes. Naquela época, havia mais ou menos 30 pacientes na ala. As pessoas eram algemadas, colocadas no isolamento ou ficavam restritas às alas. Os médicos e as enfermeiras andavam pelos corredores de costas para a parede, com medo de serem atacados. Depois de apenas alguns meses de limpeza,
Testemunhamos uma mudança completa para melhor. As algemas e o isolamento foram eliminados e as pessoas tiveram permissão para sair e fazer coisas como trabalhar e praticar esporte. Olha que interessante. Mas o que ele fez exatamente para iniciar essa transformação? Abre aspas. Precisei assumir uma completa responsabilidade dentro de mim por ter me tornado os problemas concretos fora de mim, disse ele. Tive que purificar os meus pensamentos tóxicos e substituí-los por amor. Não havia nada errado com os pacientes. Os erros estavam em mim. Como explicou o Dr. Hugh Lee, nem os pacientes, nem mesmo a ala sentia amor. Assim, ele amava tudo. Abre aspas, eu olhava para as paredes e percebia que elas precisavam ser pintadas, me disse ele. Mas a nova tinta não aderia, descascava imediatamente. Eu então disse às paredes que as amava. Um dia alguém decidiu pintá-las e dessa vez a tinta aderiu. Esse comentário me pareceu no mínimo esquisito, mas eu estava me acostumando às coisas que ele dizia. Finalmente fiz a pergunta que mais tivera me incomodado. Todos os pacientes foram liberados? 2 deles nunca foram, respondeu o Dr. Hugh Lee. Foram transferidos para outro lugar. De resto, a ala inteira ficou curada. Ele então acrescentou algo que verdadeiramente me ajudou a compreender o poder do que ele fizera. Se você quiser saber como eram as coisas durante aqueles anos, escreva para Onaka Okala Hamaguchi. Ela trabalhou comigo como assistente social no período em que estive lá. Segui o conselho dele. Ela escreveu a seguinte carta para mim. Antes de eu passar aqui sobre a carta, veja que interessante o que ele sempre trouxe aqui sobre o Ho'oponopono de identidade própria. Ele sempre falou que o seguinte, assumir completa responsabilidade dentro de mim por ter tornado os problemas concretos fora de mim. Então, ou seja, o primeiro passo do Ho'oponopono, até mesmo aquela afirmação, sinto muito, significa que você tem que assumir 100% da responsabilidade por tudo que te acontece. Tudo em seu mundo é responsabilidade sua. Até mesmo essas maritacas passando aqui e fazendo um barulho no som. É responsabilidade minha. Por isso que eu falo, eu te amo. Porque tudo se resume em dar amor. Você viu que impressionante a questão da tinta das paredes que não pegava, não chegava e colocava assim, não fixava a tinta? Por quê? Elas precisavam se sentir amadas. Aí você para e pensa, nossa, mas que estranho, uma parede precisa sentir amada? Como o nosso professor Hélio Couto, se você é ressonante, ele fala, tudo tem consciência. Até mesmo esses livros, todos os livros têm uma consciência, esse armário tem uma consciência, o local de onde você está vendo esse vídeo tem consciência, o seu celular tem consciência, porque tudo é uma única consciência. Então assim, e o que isso tem a ver com as paredes pintadas? Pô, é igual eu te disse, eu estou trabalhando como investigador de polícia no setor do plantão. E infelizmente, até o dia de hoje, as paredes lá estão bem danificadas. O que eu comecei a fazer? Justamente o Ho'oponopono. Para quê? Para trazer o amor às paredes. Para que algum felizardo, eu já estou movimentando para procurar fazer com que as paredes sejam pintadas. Por quê? Eu sei quanto que o ambiente externo interfere nas nossas memórias celulares. E isso faz com que aquele ambiente fica impregnando, enviando mensagem. Então, eu estou amando as paredes, eu amo o ambiente, simplesmente declarando, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e obrigado. Para quê? Para fazer a limpeza de memórias naquele estabelecimento, para que a partir de aí o Estado ou a Prefeitura vá lá e faça o que? A manutenção e a pintura do local. Isso eu estou usando para fins racionais, mas de repente alguém pode ir lá e pintar, tipo, igual eu tenho vontade de pintar. Se eu conseguisse um pintor, eu poderia sim doar a tinta para o lugar, mas eu não sei pintar, eu quase me arrisquei a pintar.
Só que eu ainda não vou me arriscar, tá? Mas assim, eu já me predispus ao quê? A oferecer uma tinta para aquelas paredes, como parte da minha contribuição social, porque eu sempre faço o quê? Doação mensal daquilo que eu recebo. Você já pode ver em outros vídeos aí quando eu falo sobre como você vai gerir as suas finanças. Então, fazendo este adendo primeiro sobre as paredes, vamos ver o que vai acontecer até o tempo que eu estiver lá enquanto investigador de polícia no plantão, porque eu estou praticando o Ho'oponopono. E tem uma outra coisa que ainda não contei que está acontecendo lá, que é muito legal e assim, tem sido transformador, tem sido gratificante, tem sido assim, inspirador. Então, fica até o final. Agora vamos voltar à história aqui, para que nós possamos entender como que assistente do Dr. Hugh Lee falou sobre o verdadeiro trabalho, o que aconteceu lá. Então vamos lá, simbora. Porque talvez você nunca teve a oportunidade de ler o Limite Zero ou não teve a real entendimento sobre o que acontecia lá, beleza? Então simbora. Caro Joey, obrigado por essa oportunidade. Quero que você saiba que estou escrevendo em colaboração com Emory Lace Oliveira, uma assistente social que trabalhou na unidade com o Dr. Hugh Lee. Foi assistente social designada para a recém-inaugurada unidade forense no Hospital Psiquiátrico Estadual do Havaí. Essa unidade se chamava Closet Intensive Security Unit, SISU. Ela abrigava pacientes detentos que frequentemente haviam cometido delitos graves e monstruosos, como assassinato, estupro, agressão, assalto, assédio e combinações destes delitos, e também tinham sido diagnosticados com graves distúrbios mentais ou com possibilidade de tê-los. Alguns dos pacientes detentos tinham sido inocentados do seu crime por motivo de insanidade e condenados a permanecer naquele local. Outros eram completamente psicóticos e necessitavam de tratamento, e outros ainda estavam lá para serem examinados e avaliados para que fosse determinada a sua aptidão para prosseguir, ou seja, eram capazes de compreender as acusações feitas contra eles e participar de sua própria defesa. Alguns eram esquizofrênicos, alguns sofriam de distúrbio bipolar e outros eram mentalmente retardados, ao passo que outros haviam sido diagnosticados como psicopatas ou sociopatas. Haviam ainda aqueles que estavam tentando convencer os tribunais de que eram uma ou todas as coisas que acabo de relacionar. Todos ficavam presos na unidade 24 horas por dia e só tinham autorização para sair para as consultas médicas ou sessões no tribunal, e mesmo assim escoltado com algemas no pulso e tornozeleiras. Isso mesmo. Passava a maior parte do dia em um aposento de reclusão, um quarto trancado com paredes e teto de concreto, um banheiro trancado sem janelas. Muitos estavam intensamente medicados. As atividades eram poucas e esparsas. Os incidentes eram ocorrências esperadas. Pacientes atacando a equipe, pacientes atacando outros pacientes, pacientes atacando a si mesmo, pacientes tentando fugir. Os incidentes com a equipe também representavam um problema. A equipe manipulando pacientes, problemas com drogas, licença médica e seguro de acidentes no trabalho, conflitos entre os membros da equipe, uma eterna rotatividade nos cargos de psicólogo, psiquiatra e administrador, problemas hidráulicos e elétricos. O lugar era movimentado, explosivo, deprimente e incivilizado. Nem mesmo as plantas cresciam ali. Olha que pesado, né? Energia densa neste local onde ali eles estavam trabalhando. Conflito entre posso dizer, os criminosos ou os pacientes, conflito entre as equipes, até mesmo problema no local onde ali eles estavam, né? Por exemplo, lâmpadas elétricas devia estar queimando, sujeira no local e tal, tudo mais era muito denso. Aí vamos lá.
E mesmo quando o setor foi transferido para uma nova unidade recém-formada, muito mais segura e com uma área de recreação cercada, ninguém esperava que alguma coisa fosse realmente mudar. Assim, quando outro daqueles psicólogos apareceu, todos participamos do princípio de que ele tentaria agitar as coisas, implementar programas avançadíssimos e em seguida partiria quase tão rápido quanto chegara. Todos já haviam visto este filme. Entretanto, dessa vez quem chegou foi o Dr. Hugh Lee, que além de ser uma pessoa bastante cordial, dava a impressão de não fazer quase nada. Ele não fazia avaliações ou diagnósticos, não oferecia nenhuma terapia e não aplicava testes psicológicos. Frequentemente chegava tarde. Não comparecia às conferências sobre os casos e tampouco participava do registro de informações obrigatório. Em vez disso, ele praticava um processo, abre aspas, esquisito, de Ho'oponopono da identidade própria, que tinha alguma coisa a ver com assumir completamente a responsabilidade por si mesmo, olhar somente para si mesmo e permitir a remoção das energias negativas e indesejadas de dentro de si mesmo. Vejam só. E aí? O que você entendeu sobre o Ho'oponopono? Assumir 100% a responsabilidade por tudo e limpar as memórias negativas. O mais estranho de tudo era o fato de que esse psicólogo parecia sempre à vontade e dava até mesmo a expressão de estar realmente se distraindo. Ele ficava leve, né? Ficava curtindo. Ele ria muito, divertia-se com os pacientes e com a equipe e parecia genuinamente gostar do que fazia. Ao mesmo tempo, todo mundo parecia amá-lo, apreciá-lo, mesmo parecendo que ele não trabalhava muito. Imagina, você chega num lugar, você fica só ali, só da sua presença, parecendo não fazer nada, e aí imagina como que os colegas de trabalho não ficam, né? Ah, ele não trabalha, não faz nada e tal. E aí? E as coisas começaram a mudar. As celas de reclusão começaram a esvaziar. Os pacientes estavam se tornando responsáveis pelas suas próprias necessidades e assuntos. Também começaram a participar do planejamento e a implementar programas e projetos para si mesmos. Os níveis de medicação também estavam caindo e os pacientes começaram a ter permissão para deixar a unidade sem estar algemados. Olha que interessante, né? E aí, tá indo muito de conflito aquilo que você acreditava sobre toda a sua época? Você que é terapeuta, você que já passou por terapia, e aí, tá fazendo sentido? Já teve alguma experiência com o Ho'oponopono? Então vamos continuar. A unidade adquiriu vida. Opa, a unidade adquiriu vida? Será que estava morta? E aí, simbora. Ficou mais calma, mais leve, mais segura, mais ativa, mais divertida e mais produtiva. As plantas começaram a crescer. Os problemas hidráulicos se tornaram quase inexistentes. Os incidentes de violência na unidade passaram a ser raros e a equipe pareceu mais harmônica, relaxada e entusiasmada, ou seja, tudo foi melhorando. Em vez de problemas com a licença de saúde e falta de pessoal, o excesso de pessoal e a perda de cargo se tornaram agora uma preocupação. Duas situações específicas exerceram em mim um impacto memorável. Olha só, olha essa história que linda. Havia um paciente que sofria gravemente de delírio e paranoia. Tinha um histórico de violência, havia ferido com gravidade várias pessoas, tanto no hospital quanto em público, do lado de fora, e havia sido internado diversas vezes em hospitais. Ele foi enviado dessa vez para Sisu por ter cometido um crime. Eu morria de medo dele. O cabelo na minha nuca ficava em pé sempre que ele estava por perto. Foi então que, para minha grande surpresa, 1 ou 2 anos depois de o Dr. Hewlett ter aparecido, dei com ele caminhando na minha direção, escoltado sem algemas, e não senti nenhum arrepio na nuca. Eu me senti como se estivesse apenas observando, sem fazer nenhum julgamento, até mesmo quando passávamos um pelo outro com o nosso ombro quase se tocando. A minha reação habitual de estar pronta para correr não se manifestou. Na realidade, reparei que ele parecia calmo.
Eu não estava mais trabalhando na unidade naquela ocasião, mas eu tinha que descobrir o que havia acontecido. Soube que ele já estava fora da cela de reclusão e sem usar algemas havia algum tempo. E a única explicação era que alguns dos membros da equipe estavam praticando o Ho'oponopono que o Dr. Hughley compartilhara com eles. A outra situação teve um lugar enquanto eu estava assistindo ao noticiário da televisão. Eu tinha tirado uma folga de dia para cuidar da minha saúde mental, ficando afastado do trabalho e relaxando. O comparecimento ao tribunal de um paciente da SISU que havia molestado e assassinado uma menina de 3 ou 4 anos de idade apareceu nas notícias. Esse paciente foi hospitalizado por ter sido considerado incapaz de se defender das acusações apresentadas contra ele. Ele foi examinado e avaliado por vários psiquiatras e psicólogos e recebeu uma série de diagnósticos que, naquela época, provavelmente teria considerado inocentado por motivo de insanidade. Ele não teria tido que ir para a prisão e teria ficado confinado num ambiente menos restritivo do hospital estadual com a chance de uma liberdade condicional. O Dr. Hughley havia interagido com esse paciente que, com o tempo, pediu que lhe ensinasse o processo de Ho'oponopono da identidade própria. Ao que consta, ele praticou de forma muito persistente e regular, compatível com a sua condição de ex-oficial dos fuzileiros navais. A essa altura, ele fora considerado apto para se defender e foi então marcada a audiência no tribunal para que ele fizesse a sua contestação. Embora quase todos os outros prisioneiros e seus advogados houvessem optado por declarar inocentes por motivo de insanidade, e provavelmente sempre o fariam, não foi o que esse paciente fez. Na véspera do dia em que estava marcado seu comparecimento ao tribunal, ele dispensou o advogado. Na tarde seguinte, ele se postou no tribunal diante do juiz e proclamou com humildade e remorso: "Sou responsável e lamento o que fiz." Ninguém esperava por isso. O juiz levou alguns instantes para entender o que acabara de acontecer. Eu jogara tênis com o Dr. Hughley e esse homem em 2 ou 3 ocasiões e, embora o paciente tivesse sido extremamente educado e atencioso, eu o tinha julgado. No entanto, naquele momento, senti apenas ternura e amor por ele, bem como uma enorme mudança em toda a sala do tribunal. O tom de voz do juiz e dos advogados eram agora suave, e todos os que cercavam pareciam estar olhando para ele com um sorriso afetuoso. Foi um momento importante. Assim, quando o Dr. Hughley perguntou certa tarde se alguns de nós gostariam de saber mais a respeito desse Ho'oponopono depois do jogo de tênis, aceitei de imediato. Esperava ansiosa que o jogo começasse e acabasse. Quase 20 anos se passaram e ainda tenho profunda admiração pelo que vi a saber depois que era a divindade atuando através do Dr. Hughley e o processo esquisito que ele trouxe consigo. A propósito, caso você esteja querendo saber, esse paciente foi considerado simplesmente culpado, sem nenhum atenuante, devido a um possível doença mental, tem sido, de certa maneira, recompensado pelo juiz, que atendeu a seu pedido de cumprir pena em uma penitenciária federal no seu estado natal, onde poderia ficar mais perto da esposa e filhos. Além disso, embora quase 20 anos tenha se passado, recebi um telefonema esta manhã da antiga secretária da unidade, que queria saber se o Dr. Hughley estaria disponível em um futuro próximo para se reunir com alguns membros da antiga equipe, cuja aposentadoria está próxima. Vamos nos reunir com eles daqui a algumas semanas. Quem sabe o que pode acontecer? Ficarei com as antenas ligadas para captar novas histórias. Paz OH. Aí está, o Dr. Hughley havia de fato realizado um milagre no hospital. Ao praticar o amor e o perdão, ele transformou pessoas incorrigíveis e de muitas maneiras consideradas escórias da sociedade. Esse é o verdadeiro poder do amor. E aí, eu te pergunto, será que você consegue manter uma paz interior capaz de interagir e refletir sobre o ambiente? É exatamente isso que eu quero tratar, que eu tenho aplicado no meu trabalho.
É o seguinte, eu sou responsável por receber todas as ocorrências que acontecem nas 9 cidades da região da nossa delegacia regional. E ali, o que acontece? Está mais ou menos num raio de 150 quilômetros essas cidades aí que a gente recebe ocorrência. E eu tenho praticado o Ho'oponopono de identidade própria. Para quê? Para que durante o período que pelo menos eu lá estou, certo? Ou para que todo o movimento, não somente quando eu estou lá, mas que todos os colegas, porque do que adianta ser somente beneficiado eu próprio? Eu quero que todo o sistema seja, que toda a sociedade seja beneficiada, assim como o Dr. Hugh Lee fez. Todos os hospitais foram beneficiados. E aí eu tenho praticado isso. Por exemplo, na data de ontem, eu cheguei lá para receber o plantão e havia um colega lá. E ele disse que o dia tinha sido tumultuado, estava com uma ocorrência sendo finalizada e tinha acabado de chegar uma outra ocorrência. Logo ia ficar para o meu plantão. E aí eu procurei ajudar o meu colega e tal, fiz lá, dei o apoio, todo o suporte, porque ele estava sozinho, trabalhando mais, e comecei a trabalhar no meu interior. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Rapidamente, eu e o outro parceiro, geralmente quando é à noite tem sempre 2 investigadores que ficam ali, e por incrível que pareça tinham mais um delegado e um escrivão no dia de hoje, já que o nosso plantão é regionalizado. E aí eu fui e comecei a meditar pela paz, praticando o Ho'oponopono de identidade própria, que é eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Divindade, limpa em mim todas as memórias que possam estar acontecendo aqui, certo? E vou limpando. E aí deu por volta de 8h30, a gente já tinha sanado. Eu entro 7h30, 8h30 a gente já tinha resolvido todas as ocorrências que tinham ficado do plantão anterior para o meu plantão. E aí eu fui e comentei com as pessoas, olha, eu já meditei, já fiz um trabalho de interior, para que o meu interno refletisse no externo e essa noite será tranquila, será pacífico. E aí, eis que tivemos assim uma boa noite, bem tranquilo, sem muita ocorrência. No meu caso lá foi zerado, teve apenas uma ocorrência na unidade de Lavras, que foi apenas uma. E aí eu pude perceber quanto que o limite zero, o Ho'oponopono de identidade própria, tem ajudado a trazer uma coerência, para trazer uma paz para toda a região. E aí eu fico te imaginando, será que você, aonde você se encontra, é capaz de influenciar todo o ambiente? Porque se nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece, por que você não pode ajudar a reduzir a criminalidade na sua cidade? Pensando em paz. Não se combate o crime pensando no crime, se combate o crime pensando na paz interior, sendo 100% responsável por tudo aquilo que nos acontece, porque essa é a verdadeira missão. Isso é o verdadeiro sentido do Ho'oponopono de identidade própria, é através de mim assumir 100% a responsabilidade por tudo que está acontecendo e fazer o processo de purificação de memórias, trazendo toda a limpeza necessária para que o ambiente fique mais harmônico, fique mais pacífico, para que as relações gerem mais prosperidade, para que você tenha mais riqueza, mais abundância. Então talvez você tenha um processo judicial que está emperrado. Que tal você praticar o Ho'oponopono de identidade própria? Talvez você queira uma causa na justiça, talvez você queira uma promoção no seu trabalho, talvez você queira melhorar o seu relacionamento afetivo. Então você tem que limpar as memórias praticando o Ho'oponopono de identidade própria. E aí eu resolvi contar mais um pouco sobre esse livro. Contraintuitivamente, começamos pela história final, né? O último capítulo. E aí, o que você acha? Eu vou fazer o seguinte, sei que esse vídeo ficou longo, talvez não vão ser todos que vão chegar até o final desse vídeo, mas eu gostaria que, se tiver ao menos 10 comentários nesse vídeo aqui, eu vou fazer a leitura e contar o que está acontecendo da minha aplicação com relação a isso aqui. Por exemplo, será que eu já conto o que me aconteceu sobre o Japamala, que eu co-criei a partir do momento que eu comecei já deve ter um mês e pouquinho que eu estou fazendo Ho'oponopono, esse livro mesmo, ele chegou, eu ganhei de presente esse livro aqui, eu não tinha esse livro,
Eu tive contato com o Ho'oponopono em 2016. E esse livro agora foi presenteado pela minha namorada e eu ganhei um japamala. Mas eu vou contar essa história do japamala no próximo vídeo, se tiver os 10 comentários aqui, como que o japamala, para que eu possa praticar as 108 contas do Ho'oponopono aí, para identidade própria. E aí a gente vai falando sobre esse método, esse sistema havaiano de cura, de prosperidade, de saúde, paz e felicidade. Gostou desse vídeo? Já deixa aí o seu like, curta, comenta e compartilha. E assim que a gente acabar esse, a gente vai começar esse outro livro aqui, tá? Às vezes você tá pensando, por que esse livro tá aqui? É o poder de curar a si mesmo. Eu sou assim, cara. Eu leio esse livro, tô finalizando esse aqui. E aí eu vou falar, como já fiz sobre o poder, porque eu gosto sempre de estudar muito, sabe? Estudar para poder ajudar. Por isso que eu sou reconhecido como um palestrante, como treinador mental, como o praticante, o verdadeiro laboratório. Por quê? Se aqui falou alguma coisa, esse livro fala, esse outro aqui fala, então assim, eu vou aplicando na minha vida, falo, ó, isso aqui funciona. Então aí eu vou e replico para você, para transbordar na sua vida. Beleza? Beijo bem grande no seu coração, me conta aí qual foi o seu resultado com o Ho'oponopono, que eu vou ficar feliz. E qual é a sua dúvida? Como que praticar, que aí a gente vai trazer toda a sabedoria. Beleza? Um beijo bem grande, nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu!